Olá, meus queridos rapazes em Cristo Jesus. Hoje vamos reagir a um vídeo do Agenor Luke, que vai falar em resposta ao Valdemiro. Vamos acompanhar juntos. Vamos analisar o que ele fala. Obrigado à sua companhia. Sempre bem-vindo aos inscritos. Você que não inscreveu, inscreva-se. Deixa aquele joinha. Vamos acompanhar a live do Duque Agenor, que é lá da Plenitude. Vamos aqui. Nada contra a pessoa, nada contra o Bíblia. Nada contra ele, eu vim aqui apenas opinar, dar minha opinião, a liberdade de expressão. Vamos ver o que ele fala aí. E eu fui orientado pelos meus advogados a colocar ele na justiça. Mas a minha luta não é com... Ele tá falando aí que vai... O Valdemiro, né? O Valdemiro falou dele, ele vai falar a luta, né? Vamos acompanhar um pouquinho. Contra a igreja. Ele fala a luta não é contra a igreja. A luta não é contra a igreja, né? A palavra fala. Tá aqui em Efésios, só um minutinho, deixa eu pegar aqui a palavra para nós lermos. Que fala na palavra. Deus a Deus, até que o Senhor tem nos ajudado. Então, Efésios 6, versículo 10. Perdão, versículo 11. Efésios 6, versículo 11. Revestir de toda a armadura de Deus, para que poderdes ficar firmes contra a cilada do adversário. Porquanto a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais mal nas regiões celestiais. Essa é a luta contra os principados, né? Contra a igreja, contra as pessoas. Vamos ver o que ele fala mais. E a igreja é de Cristo. A Deus é amor, a plenitude, a batista, a universal. A igreja não tem... O homem só tá ali, o homem vai passar. Davi Miranda passou, eu vou passar uma hora. A igreja vai permanecer. Eu já discordo, não são todas do mestre, tem umas que são falsas. Não segue o mestre. Universal mesmo, a universal não segue o mestre. Ele elogia a universal, elogia as outras, mas o universal não segue. O mestre ele faz, a renascer também não segue. Ele faz comércio, né? Fazem comércio, não segue o mestre. E eu discordo dele, tenho uma livre opinião de expressar. Ele também pode discordar aqui sobre a minha opinião, mas eu discordo da opinião dele. A Universal não segue o mestre. Explora os irmãos. Então, o motivo de eu fazer essa live é porque ontem um senhor chamado Valdemiro Santiago, no programa de televisão dele, eu também tenho um programa de televisão, programa que certa feita, nesse mesmo canal na RBI, uma vez ele foi lá. E programa de TV tem que ter dinheiro, meu querido, custa caro. E eles têm, né? Consegue através dos fiéis da igreja, consegue, né? Explorar os irmãos, pedir tudo que tem. Você vê o Universal é exemplo, né? Pedir tudo que tem. O Agenor veste de saco de pano. Vamos acompanhar mais. Aí colocou mais dinheiro que o dono da emissora, o seu Eugênio, da Unip, falou. Ele veio aqui e botou tanto em cima. O Franklin Lima, que é um amigo, é testemunha disso também e sabe disso. Ontem eu passei o dia inteiro no Rio de Janeiro, para você que está vendo outro dia. Hoje é dia 5, terça-feira. Então ontem, ele, no programa dele, porque eu penso que as pessoas que me acompanham pela televisão já tem problemas demais. Então eu estou usando o meu canal, nossas redes sociais, para me posicionar por um motivo que eu já falei. Eu também aqui uso as redes sociais para debater, para falar, né? Se não tiver escrito aqui nas escrituras sagradas e reagindo o vídeo, né? Nada contra a pessoa do Agenor, tenho nada contra a pessoa do Valdemiro, nada contra o Macedo, né? Isso aqui não é para diminuí-lo, nem apenas falando da palavra do Evangelho da Luz, apenas comentando sobre a escatologia. Não estou falando, não estou falando contra a moral deles, não tenho nada contra eles.
dizendo. Uma frase que eu tenho e que aprendi com meu pai. Não tem autoridade para ensinar quem não tem exemplo. Com todo respeito, você não é exemplo para ninguém. Eu também aprendi, né? Com respeito, né? Com respeito, né? Expectativa é uma coisa, a realidade é outra. Que exemplo você tem? Você não tem paz com ninguém, senhor Valdemiro Santiago. O senhor arrumou briga com todos os líderes do Brasil. O senhor perseguiu o pastor Silas, tirou ele do ar. Ninguém, o bispo Luciano Neves, que era teu bispo de direita, você arrumou confusão. Ninguém presta. Ninguém presta para você. O bispo que te ungiu, que foi o bispo Edir Macedo, você construiu a Igreja Mundial do Poder de Deus falando mal. Todos, você não tem filhos nessa igreja. Aí ele fala bem, né? Fala bem no Macedo, fala bem no Macedo, fala contra, mas são todos vieram aí, né? Todos vieram do Macedo. O Macedo que ensinou o que eles têm aí hoje, ensinou essas coisas erradas de explorar os irmãos, cobrar tudo, né? Foi ele que ensinou aí esse tal dos apóstolos, supostos apóstolos. Tanto a Agenor como o Valdemiro, o Luciano também é outro. É tudo criado pelo Macedo. O Macedo que os ensinou. Não gerou discípulos aí dentro. Você pegou pessoas que vieram da Igreja Universal do Reino de Deus, na sua maioria. E o que eu já falei, eu reitero. A minha segunda fala. Eu poderia ter me calado, porque você falou da minha família, da minha mãe, distorcendo a fala. E eu tenho certeza absoluta que você não sentou para vir. Inclusive, você falou que eu fui no podcast ontem. Hoje, para quem está acompanhando, é dia 5 de março. Isso fazem 2 semanas. As pessoas que trabalham ao seu redor, que só lhe levam fofoca, isso fazem 2 semanas. E o dono do podcast, que eu vou colocar um trechinho daqui a pouco, uma pessoa muito gente boa, me perguntou como eu aceitei Jesus, como começou a minha história. E com certeza eu tenho absoluta convicção de que o senhor não sentou ali para assistir. Alguém lhe passou alguma coisa, o que achava por bem, para puxar seu saco, como sempre assim foi, e você pegou por bem o que achava. Modéstia à parte, você que me acompanha pela primeira vez, eu sou formado em jornalismo, sou formado também em pedagogia, sou professor de história, e eu estudei teologia, depois eu fiz um bacharel em teologia, depois eu fiz um doutorado, um mestrado na FATECAMP e depois na FATEP. Na FATECAMP eu fiz o bacharelado e agora pela Califórnia, vou mandar até a foto para ler, eu fiz e concluí o meu doutorado. O doutorado que nós concluímos aqui no Brasil, apenas 5 pessoas conseguiram passar nessas provas. Bispo Samuel Ferreira, seu filho, eu, apóstolo René Terranova e agora o doutor Odeio Nelson Rocha e também agora o bispo Everton. Então você não está falando com leigo. Se nós lembrar, né, os escribas e os fariseus, os doutores da lei, eram estudados também, né? Andavam com os governadores, como o Agenor Duque anda também com governadores. Os fariseus, o que eles faziam? Eles faziam as leis duras, e não cumpriam as leis, né? Eram hipócritas. Eles não entravam no reino, não deixavam as pessoas entrar também no reino, né? Então, a segunda colocação que eu quero colocar é que com família não se mexe. Eu estava quieto até você falar da minha mulher, do mergulho da piscina e de minha mãe. E a minha segunda colocação, que ainda estou dentro da mesma, é que quem não pode guiar a sua própria casa e quem lhe conhece no seu interior, e eu não estou te julgando, mas quem não consegue governar a sua própria casa não pode governar a igreja. Haja visto
seus genros, os casamentos de suas filhas e os problemas que eles enfrentaram deixam a desejar, e o senhor sabe disso. A terceira, aonde você conseguiu me atingir, não meu ego, mas quando você fala de nós outros, sobre os pentecostais. Eu aceitei a Jesus com 9 anos de idade, na Igreja Assembleia de Deus. A primeira vez que eu colocou uma bola de cabelo para fora e foi liberta. Depois fomos servir a Deus e ali aceitei Jesus com minha mãe querida. Um beijo para ela. Na Igreja da Assembleia de Deus, que é o homem que me batizou nas águas, um homem de Deus, ali na Avenida Mateu Bem, em São Mateus, São Paulo, pastor Deró de Andrade, um beijo para ele. E eu cresci dentro de um berço pentecostal. E na fala que esse senhor fala, ele diz que eu fico me estribuchando, me rebatendo e cuspindo. Me mostra alguém que eu cuspi, por favor. Apresenta-me alguém. Então, deixa eu mostrar para você o contexto do que aconteceu, para que eu tenha o direito de resposta. Embora eu tenha sido... Eu também tenho direito de resposta, aqui também tenho direito de resposta. Se quiser falar, Agenor Duque TV, que é à vontade, o canal está aberto, tanto o Valdemir como o Macedo, está liberado os comentários, quiser mandar vídeo, criticar meus vídeos, fique à vontade, a liberdade de expressão, de reagir aos meus vídeos, pode ficar à vontade. Então antes dele vai falar do Valdemir, mas antes aqui vamos falar do Agenor, né, onde que ele estava ano passado ali. Então aproveitando que ele vai falar do Valdemir, eu vou falar dos dois lá. Então Agenor Duque, líder evangélico, celebra aniversário de prefeito de São Paulo, foi na segunda, dia 13 de novembro. O prefeito Ricardo, 56 anos, completando, foi em 2023. Ele estava comemorando lá junto com o prefeito de São Paulo aniversário. Mas não tem associação, né? O pastor tem que ter associação, não tem que entrar na politicagem. Só se for algo, pedir algo, né, para o prefeito ali, um benefício, né, para a comunidade, veio lá em prol da comunidade falar, né? Aí sim, né? Agora estou associar em festinha, mas não tenho nada contra a pessoa dele, né? Se ele quiser ir, que vá, né? Eu não tenho nada contra ele, nós estamos analisando aqui. Ele está falando, eu vou falar. Deixa eu colocar no meio do propaganda aqui. Então, entre as lideranças religiosas estava o apóstolo Esteve Hernandes, fundador da igreja Renascer. Essa Renascer também não segue o mestre. É líder da marcha, não conheço. Pastor Teófilo, líder da Zion São Paulo. Bispo Josivaldo Batista. Aí falando das instituições que tá, mas se tá com associação à politicagem, meu querido, não tá, não segue o mestre, né? Não segue o mestre, quem faz, anda com a politicagem, né? Então o prefeito Ricardo não se concorrerá à reeleição no próximo ano, tem se apresentado como político no centro, mas que tem um forte apoio da comunidade evangélica, estamos vendo aí, né? Eles fazem propaganda pro prefeito, você vê, né? Seguem o mestre, estão seguindo politicagem, estão buscando política, né, associação, às vezes até um cargo, né, para se eleger. É assim que eles começam, né? Então o Duque publicou algumas imagens no encontro, suas redes sociais, que vem em comemoração do aniversário do São Paulo, do prefeito. É assim anda, né? Cadê a foto aqui do prefeito Mazeiro lá? Tá aqui, ele tá lá no meio ali, o Agenor Duque, os outros religiosos, prefeito ali. Mas enfim, não tenho nada contra a pessoa. Pedir aqui, isso aqui é uma coisa pública, tá? Só é a pessoa entrar aqui no Jus Brasil, tá? Só é entrar aqui, ó, Jus Brasil, qualquer pessoa pode entrar, qualquer leigo que tem uma internet, tem um celular, dá pra mostrar ou tá com a câmera muito, se tiver eu baixo, eu aumento, fecha, dá um zoom, por favor. Dá pra abrir um pouquinho? Pra ver que a data é de hoje? Será que é possível, não? Aqui em cima, deixa eu ver se aparece a data. Dá sim. Só é tu mostrar aqui em cima, ó, a data e o horário que eu tô fazendo essa live e o dia. Hoje é terça, dia 5 de março. Escreve Jus Brasil. A igreja da qual o senhor é presidente tem 12.033 processos.
12.000 processos, fora as ações de espírito. Dá para observar aí que o Valdemir não paga aí as contas, né? Não tá em dia, tá faltando, né? As pessoas estão descobrindo a verdade. A palavra fala, né? Conhecereis a verdade e a verdade os libertará, graças a Deus, né? Que as pessoas não estão dando nisso, né? Isso não segue o mestre, tanto essa instituição como do outro aí. Você vê, tinha uma igreja, vou falar igreja, para pessoas entenderem, né? Os irmãos entendem, né? A igreja somos nós, mas eu vou falar da instituição, uma igreja, entre aspas. Então tinha uma igreja aqui na esquina do bairro e eu tava observando ali, né? Ficou um tempo aberto, depois se fechou, graças a Deus, né? Que não tá indo muitas pessoas nessa igreja, né? Então fechou a igreja da Universal. Então continuando vendo aqui, mas não tenho nada contra a pessoa, o dono, né? Mas para observar o que eles fazem, só isso, somente isso. E a perda do tempo. Sem contar, e o senhor sabe quem é o advogado que me relatou a situação, que é o seu advogado que tomou o seu prédio, que é o Dr. Marcos Solentino. Dr. Marcos Solentino, que me confidencializou que hoje já não é mais seu advogado e que ia tomar o seu prédio. Não sei se tomou ou não. 2 bilhões de dívidas em pura ostentação. Eu não vou entrar nos detalhes sobre a ilha. Eu não vou entrar em detalhes da sua vida pessoal. Eu só vou entrar em detalhes do detalhe espiritual. E aonde você conseguiu afetar-me foi quando você falou sobre nós outros. A maior convenção do Brasil é a igreja pentecostal. E eu vou te ensinar, porque o senhor falou que os pentecostais é todos que são batizados no Espírito Santo. Então deixa eu te explicar, leigo, o que é. Vou te chamar de leigo com respeito. Porque, como dizia meu pai, alguém não tem autoridade, meu filho. Nunca terás autoridade para ensinar quem não tem exemplo a dar. E o senhor não tem exemplo a dar. Então, por favor, coloca a fala dele e depois eu vou explicar para ele como começou o movimento pentecostal e quando ele falou que ele nunca viu Jesus derrubar ninguém e que ele nunca viu ninguém cair. Continue, vamos lá, produção. Perguntaram para ele sobre a minha vida, meu ministério. E ele falou, não, o Valdemiro, ele... Estão me perseguindo. Realidade é uma coisa, expectativa é outra. Estão me perseguindo. Eu conheço ele há muitos anos, foi eu que coloquei ele na televisão. Esse profeta deve ter uns 45 anos de idade. E eu tenho 43 anos de ministério. É um que cospe nas pessoas e fica rodando. E por que você não ficou na Mundial? Porque o Valdemiro não é pentecostal. E eu tenho um chamado pentecostal. Primeiro que ele não sabe o que é pentecostal. Tem muita gente que acha que pentecostal é ficar rodando na igreja, rolando no chão. E a troca de farpas, né, meu? Que um fala do outro, um fala dali, fala daqui. Eu tô aqui pensando para analisar, né? Não tenho nada contra, já disse de não repetir, não tenho nada contra os dois, né? Eu peço é que venha se arrepender, Valdemir. Agenor Duque, venha buscar o evangelho verdadeiro, pregar a verdadeira palavra, para de explorar os irmãos, né? Então vamos lá, continuando. Cuspindo nas pessoas, se atirando dentro de piscina, com água. Essa palhaçada toda aí. Essa baboseira. E tem nada a ver com isso. Né? O pentecostal é o que acredita no Espírito Santo, no Pentecoste, no envio do Espírito Santo à terra. O pentecostal é aquele que faz a obra pelo Espírito Santo. Jesus disse, eu faço a obra, eu expulso o demônio, eu curo pelo dedo de Deus, ou seja, pelo Espírito Santo. Por que Jesus disse isso? Porque ninguém pode curar uma pessoa que tem ossos de vidro
se não for pentecostal, se não tiver o Espírito Santo, porque o homem não cura, é o Espírito Santo que cura. Ninguém pode libertar uma pessoa dos grilhões, da escravidão, dos demônios, se não tiver o Espírito Santo. Ninguém pode. E muita gente confunde, por isso que a Bíblia diz que muitos apostatarão da fé por darem ouvido. Aproveitar que o Valdemir está falando do apostar da fé, né? Abandono da fé. Mas muitos pastores têm feito isso, né? Têm abandonado o mestre, têm seguido as riquezas deste mundo, né? Ostentação de bens. Você vê pregadoras mirim, eles abandonam o mestre, né? Chegam no patamar, meu querido, começa a cobrar 10 mil, 20 mil, 100 mil. Certas missionárias, certo? Porque começa a cobrar. O que está acontecendo? Apostasia, abandonando o mestre. Mas a gente falando de apostasia lá em Israel, também aconteceu apostasia, né? Então lá em Jeremias 2, apostasia de Israel. Eis que a mim chegou a palavra do Senhor ordenando, vai e proclama aos ouvidos de toda em Jerusalém o seguinte: eu me recordo bem do teu profundo leal amor com a minha noiva nos tempos da juventude, como recém-casados estávamos apaixonados. Apaixonada por mim, me seguias pelo deserto, por terras áridas ainda não semeadas. Ora, Israel, meu povo era sagrado para o Senhor, com as primícias da sua colheita. Todos aqueles que se atreviam a devorá-los eram considerados agressores, culpados, e portanto a desgraça perseguia até puni-los. Palavra do Senhor. Portanto, ouve a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, todos os clãs da comunidade de Israel. Assim diz o Senhor, que encontraram vossos pais injustos em mim ou em minhas atitudes, para que afastassem da minha pessoa, partissem em busca do nada, vazio, tornando-se eles mesmos nulos, sem sentido. Ora, eles se questionaram onde está o Senhor, que nos fez sair da terra do Egito, nos conduziu pelo deserto, por uma terra de hóspedes e barrancos, por uma terra seca de trevas, por uma terra que ninguém atravessa, no qual o ser humano não tem condições de viver. Entretanto, eu vos trouxe para uma terra fértil, a fim de que alimentasse, aproveitasse de todos os seus bons frutos e bens. Contudo, vós adentraste e profanaste a minha terra e tornaste a minha herança abominável. Os sacerdotes não indagaram por Senhor, intérprete da Torá, a lei. O São Edrim, a manutenção das ordenanças, nem me reconheceram. Os líderes do povo rebelaram contra a minha pessoa. Os profetas pregaram em nome do Baal, seguindo deuses imaginários inúteis. Por isso eu novamente acuso em juízo, declaro ao Senhor, e farei denúncias também contra os filhos dos teus filhos, diz o Senhor. Você fará denúncia e nós também fazemos denúncia aqui. Fazemos denúncia falando dessa que não segue, né? Não segue o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Glória a Deus. Atravessa por o mar do litoral das ilhas de Quintim, Chipre, vê de mandar inquirir os beduínos em Quedar, Arábia. Considera atentamente. Observa se já aconteceu história do povo, algo assim, acaso a notícia que alguma nação tenha trocado os seus deuses, e eles na realidade nem sequer são deuses. Contudo, trocou a minha glória por um punhado de deuses nulos e inúteis. Espantai-vos todo o universo, ó céus, horrorizai-vos, abismai-vos profundamente com tal atitude. Declara o Senhor: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a minha própria fonte de água viva e tentaram cavar suas próprias cisternas, poços já rachados que não conseguem reter água. Porventura Israel, meu povo, nasceu para ser escravo ou simples ser servo nascido na casa do seu senhor? Então o que foi se tornou uma frágil presa.
de leões que rugem, urram contra ele, reduziram a desolação da sua terra, suas cidades foram queimadas e as deixaram completamente desoladas e desertas. Até mesmo os homens de Nof, Mentis, Tapanins, Dafnis acharam a cabeça. Ora, não se aconteceu da tal desgraça por teres abandonado o Senhor teu Deus no tempo em que conduzia pelo caminho. Agora, pois, a que adiantará ir para o Egito beber as águas do Nilo? Ou que te valerá ir para a Síria beber a água do rio Eufrates? O teu crime te perseguirá, a tua maldade te castigará, a tua rebelião te punirá. Vê, portanto, e compreende logo como é horrível e amargo abandonar o Senhor, teu Deus, e não preservar o teu amor reverente por mim. Palavra do Senhor. Israel abandonou o mestre. Vamos continuando ver o que mais fala o Valdemiro em resposta ao Genordu. A ensinos de demônios, a espíritos enganadores. A palavra enganador, ela sugere que o sujeito tem a arte de enganar, de mentir. Enganar é mentir. É ser hipócrita. E o diabo, ele se apresenta a Jesus enganando, mentindo no deserto. Ele oferece coisas que não pertencem a ele. Aí o sujeito diz assim: eu coloquei o Valdemiro na televisão. Só que ele caiu em contradição, né? E como é que você conheceu ele? Eu tava em casa, não queria saber mais de igreja, de pastor, tinha saído do ministério. Aí minha mãe... Falando em televisão, né? Tem que ter muito dinheiro para fazer, né, um programa ali. Eles arrecadam muito dinheiro, né? Dos irmãos, das irmãs. Acho que o mestre está ali, mas não está. O mestre não está no meio disso. No meio de mercenários que aproveitam a fé dos irmãos, exploram os irmãos. Colocam fardos pesados. A mãe estava vendo ele. Se foi você que me colocou, como é que sua mãe estava me vendo? Você está endemoniado. Você está perturbado. E eu lembro desse sujeito aqui. Ele era auxiliar. O máximo que ele foi auxiliar aqui na igreja. Aqui é o Agenoduque. É o máximo, vou falar o nome dele. É o máximo que ele chegou aqui, foi auxiliar. Você tá perturbado, é? Você tá doido? Você tá me desafiando? Rapaz, que coisa, hein? Você me colocou aonde? Você estava nas fraldas, rapaz. Para de falar besteira, rapaz. Vai pregar a palavra de Deus. Aliás, esquece meu nome. Esquece meu nome. Eu não fico falando de vocês aqui, porque vocês, pra mim, infelizmente, não fede nem cheira. Mas aqui eu falo, né? Falo dessas instituições religiosas, falo aí do Valdemiro, falo do Universal, falo da Internacional, falo também da Plenitude aí do Agenor. Quase não falo muito, mas tem uns vídeos que eu falei dele, né? Então, continuando. Entendeu? Eu cuido da minha vida, do meu ministério, do meu trabalho. Então foi essa a fala dele. Como eu falei, reitero, eu aceitei a Jesus com 9 anos de idade. Aos 13 anos, eu comecei a servir Jesus na igreja como obreiro. E não é mentira para ninguém, nunca menti para ninguém, que houve um deserto na minha vida. E nesse mesmo podcast, eu contei toda a história, se tiver um trechinho lá, mas não precisa colocar o áudio agora não, lá do podcast. O rapaz entrevistou nesse podcast, na América, e quando tiver os 2 entrevistadores, a hora que aparecer os 2 entrevistadores, né, e isso estava ali o podcast, e eu dando, eles me perguntando, obrigado produção, depois se você quiser ver, você pode ver na íntegra. Eu passei um vale na minha vida muito grande, e eu contei, eu fui trabalhar na Rede Record de televisão, comecei como motorista e saí como operador de carro Link. E depois eu fui trabalhar numa empresa da qual chama-se Brasil Telecom, do qual o presidente hoje todas as associações das TV comunitária, todas elas, o presidente dela, um amigo verdadeiro que eu conheço desde 18 anos, Fernando Mauro, uma pessoa que eu respeito e que amo demais.
me deu a oportunidade de trabalhar depois que eu havia concluído meus estudos. Vou até mandar uma foto para ler. Na questão de marketing. O menino tá pedindo o link, tem como mandar para mim? Não sei. Na questão de ter oportunidade de vender horário de televisão, de vender horários. E nisso eu fui. Obrigado, meu querido amigo. Deus te abençoe. Eu queria que você botasse a capa da live que eu te mandei fazer a capa. Troca essa capa aqui, por favor. Põe a capa que eu mandei, por favor. Então, obrigado, Duda. Te amo. Então, eu fui e comecei, graças a Deus, fiz um voto com Deus. Tinha um sonho de comprar uma casa para minha mãe. E uma das vitórias que Deus me deu, voltei para as Assembleias de Deus, depois de ter pregado desde menino. Bom, eu também, eu era da Assembleia, né? Eu fui batizado, cantava lá no coral do jovem, né? Mas vi uma cena ali lamentável, na pregação lá, começou a falar do candidato, né? Dentro das igrejas, entre aspas, da igreja, né? Começou a falar lá no púlpito de religião, que vamos eleger o pastor tal para o cargo de tal, né? Aí eu comecei a sair fora disso. O Messi não tá no meio disso de palanque político, né? Tá fazendo palanque político lá na Assembleia Missões. Bom, enfim, continuando. Fiquei ali sem pregar. Parei, falei, cansei. Nesse podcast eu conto que eu passei o ministério e ouvi coisas de que eu me escandalizo e me envergonho. Não falo mal, mas começou de um jeito e terminou de outro. Mas eu não falei mal nunca. Pelo contrário, ganhei uma ação contra a revista Época. Quando eles vieram me entrevistar e queriam que eu falasse mal do bispo Edir Macedo, eu falei, Saul estava endemoniado. Saul estava endemoniado. Mas Davi disse, quem sou eu para tocar em alguém que Deus ungiu? Então eu falei, a senhora levanta daqui, por isso se moveu e etc e tal. E falaram que meus pais eram separados, falaram que um dia usei drogas na minha juventude, etc e tal. Eu nunca usei droga na minha vida, meus pais são casados até hoje no papel, no civil. E aí eu ganhei essa ação e eu doei, na hora da audiência, eu falei até para a juíza, toda a arrecadação aí seja destinada ao Hospital do Câncer de Barretos. Um abraço para o Dr. Rafael e também para o Davi. Nessa oportunidade que me foi dada para poder vender horários, uma pessoa falou, é impossível entrar e vender nas Casas Bahias. Naquela época tinha o feirão das Casas Bahia, acontecia no AMB. E eu fiz um voto com Deus ali. Senhor, me abre essa porta, me dê condições. E disse, e lá só entra peixe. Eu falei, eu não sou peixe, mas eu sou filho. E eu queria honrar minha mãe, comprar uma casa para minha mãe. E graças a Deus eu consegui levar esse comercial para dentro da emissora. E certa feita, eu voltando para minha casa, eu voltando para casa, nessa época eu até me lembro, tinha um carro muito bom para minha idade, tinha 23 anos, tinha um Ômega CD. E eu ouvi na rádio musical. Quem ouviu fui eu. Nós observamos certos pastores lá da Assembleia, né? Assembleia com um carro de Mercedes-Benz, né? Carro lá de alto valor e custo, né? Tava lá, ostentando bens, né? Nas mídias sociais, postando lá o carro, né? Mercedes-Benz. 1 milhão e pouco de reais, assim que eles fazem, né? Arrecadando dinheiro dos fiéis. Não foi a minha mãe. Você não estava na televisão. Você não tem vergonha? Lembra do Luizinho, que operava a rádio na musical? Ele é vivo até hoje, senhor Valdemiro. O bispo Vanderlei é vivo até hoje, que era gordão. Todo mundo sabe, os seus membros antigos sabem que o senhor não tinha televisão. Todo mundo sabia disso. O seu ex-bispo, que é uma pessoa maravilhosa, que trabalha o maior espécie de serviço para ele, Josivaldo Batista,
Todo mundo sabe que o senhor não tinha programa de televisão. E o senhor dizia, um dia essa igreja vai estar na televisão. Eu ouvindo ele na rádio musical, e falou, pô, vou lá vender horário pra esse cara, meu. Vou lá vender horário pra ele. Quando, tô mandando pra você, tá bom ali. Quando eu cheguei lá, falei, olha, eu vim aqui, eu vi o senhor, tava ouvindo o senhor na rádio, tava vindo pra cá, e não tenho vergonha, como eu contei no podcast, eu tava congregando, sentado como membro, e eu falei e repito. Ele falou, não adianta, você tem esse carrão, você ganha bem, ganhava aproximadamente, para a época, tinha 23 anos, tenho 43 anos. Estava congregando na igreja, dizimando, servindo a Deus. E aí tinha 4 igrejas em São Paulo, apenas 4. O Braz, Celso Garcia, 899, onde a gente... Aí começam os impérios, né? Império de Macedo, Império do Agenor Duque, é a briga, né? Pelo império, quem arrecada mais, quem ganha mais, quem quer ganhar mais, hein? Aí tá aí, vou continuar. Está aqui, que domingo de manhã não dava 800 pessoas. Alá, pai do Sebastião. O Edson Carnaval ficava lá em Osasco. E Sorocaba, onde ele começou, porque a tua igreja nasceu de um racha. A Bíblia diz que a rebelião é como a feitiçaria. Então seria bom ressaltar que você que é membro da Igreja Mundial talvez não saiba. A igreja de vocês nasceu de uma rebelião. O crescimento da Mundial se deu dele falar mal da Igreja Universal. A priori e a princípio, foi falando mal que as pessoas foram arrancadas e muitos se decepcionaram e depois viram as coisas erradas e voltaram até manifestando para lá. E aonde ele mais cresceu, ele falou, ali eu vou rachar. Que foi Sorocaba e Recife. Aonde ele mais tem dor de cabeça até hoje. E o senhor sabe disso. Porque foi ali que começou a rebelião. O senhor guarda ódio, o senhor guarda rancor do homem que um dia lhe ungiu a bispo. Que foi o bispo de Macedo. Independente de qualquer coisa, ele foi o homem que lhe ungiu. E a unção que você respeita, você atrai. Se o Ale tiver com a foto que eu mandei, como eu já... E o Agenor fala bem do Macedo, né? Que ungiu Valdemir, ungiu Agenor. Mas não segue o Messi, infelizmente não segue, né? Ele fala uma historinha lá, conta umas historinhas. Fala tão bem, né? Ele não fala bem é do Luciano, né? Só fala quando o Luciano lá, mas não fala do Macedo, né? Que o ensinou, o instruiu. Estava preparado para trabalhar na área da imprensa. Eu fui vender horário. Ele falou, não adianta você ter dinheiro, você ter carro. E o senhor falou uma palavra. E o senhor disse uma palavra. Aquele lugar que você estava não é igreja, é maçonaria. O senhor falou essa palavra. Ele fala da maçonaria dentro da instituição religiosa. Tem muitos aí, né? Disfarçados de pastor, mas na verdade são maçons. São guias cegos. Se quiser levar pro buraco, vai todo mundo pro buraco e segue esses maçons. A maioria dessas grandonas aí. Tem deputado, tudo aí nisso aí. Tem que se afastar, né? Tá sabendo de algo. Tem uns lá na lista maçom. Dá uma acompanhada aí, né? Vê se algum pastor aí tá na lista dos maçons. Tem que se afastar, porque não segue o mestre. Eles atrapalham. Não deixa a pessoa entrar no reino. Ele não entra no reino, não deixa a pessoa entrar no reino também. Quem lhe ouvia na rádio sabe disso. E por muitas vezes você falava isso. Como você falava que o bicho estava podre, que o bicho estava doente. Como você falava da fazenda até que um dia, de tanto se eu cutucar, mandaram sobrevoar sua fazenda. Foco no foco, para não perder. E aí ele vai denunciando aí, falando da fazenda do Valdemiro, falando dos aviões do Valdemiro. Vamos observando aí, vai denunciando. E nós vamos acompanhando aqui, né? Só observando, né?
Só observamos, eles comiam na mesma panela, né? Era da mesma panela do Macedo da Universal. Seguia aí o Macedo, o seu professor, seu mestre, né, de ensino. Repito, ele foi usado por Deus. Foi isso que eu falei no podcast. Para dizer, você tem um chamado por Deus. Vá lá no sábado e procure. Ele disse, você tem que servir a Deus, rapaz. E etc, e etc, e etc, e etc. Não existia televisão. Eu conectei ele com o meu presidente da Brasil Telecom, Fernando Mauro, que depois, tanto que o cara lá, o do podcast, pergunta, era uma televisão grande? Eu disse, não, era uma televisão pequena. Mas aí eu brinquei, eu fui lá para tomar e acabei entregando. E ele disse, largue tudo e venha. Eu tinha um Ômega CD. O senhor tinha um Brava, um Maré, cortado pela metade, uma maré, E vendi aquele carro, fiquei andando com o Santana Velho, e falei, seja o que Deus quiser. O senhor pediu que eu fosse abrir um campo lá em Paraisópolis. O senhor me deu R$1, eu comprei as cadeiras, comprei o púlpito, comprei tudo. O senhor ia na inauguração, indo para lá, o Renato é testemunha disso, e o Bispo Vanderlei, indo para a inauguração, o senhor parou porque o senhor é São Paulino, o senhor foi para o jogo de São Paulo. O senhor deixou na inauguração. O senhor fala assim, ele foi auxiliar, eu fui ungido a pastor com 18 anos. Quando eu estava contigo, eu tinha 24 anos. Eu já tinha sido ungido a pastor. Mas embora só tenha ficado 7 meses, fica mal para os seus membros. Porque eles sabem, quem abriu aqui o trabalho da Zona Sul foi o pastor Agenor Duque. Assim também na CUPC. Eu peguei a igreja com 100 pessoas. E entreguei a igreja com 500 pessoas. A igreja dava... Bastante, né? De 100 foi pra... Como que chama? Duplicou, né? Mais que duplicou, triplicou. Foi mais que o triplo, né? Quinto duplo, né? Quinto, coisa assim, né? Mais ou menos isso, né? Então ele multiplicou lá mais de 100, né? 5 vezes. 5 vezes mais. Isso é bom, né? A persuasão é bom pra... Como consegue, né? As pessoas falta de conhecimento, né? De buscar a palavra, o ensino, o evangelho da luz. Um valor que não pagava aluguel, R$9.000. Eu nunca tirei um centavo seu. Entreguei a igreja dando R$30.000. Todos os seus pastores disseram, abre na CUPC que todo mundo vai com você. Porque naquela época o senhor não estava na televisão. O povo não lhe via. Não tem como o senhor falar que eu lhe assisti ou que a minha mãe lhe assistiu. Minha mãe, com todo respeito, não suporta lhe ver pela sua ignorância que o senhor trata os membros. Minha mãe nunca colocou os pés na igreja do senhor. Minha mãe nunca. Minha mãe e meu pai dizem, isso é maneira de um pastor tratar uma ovelha? Minha mãe nunca colocou os pés na sua igreja. Quem colocou os pés na sua igreja foi a minha esposa que congregava. Trata as ovelhas não trata muito bem não, coloca pesos pesados nas costas dos irmãos, dos obreiros, exploram, colocam fardos pesados, né? Eles exploram, os irmãos exploram os obreiros até quando dá. E vai falando aí o Duque. Estava na Assembleia de Deus, a Ingrid, e que domingo eu falei isso com muita honra no púlpito da igreja, que ela fez oferta. E eu não tô elogiando o Duque não, tô apenas aqui comentando, ele segue também, segue o Macedo, é a mesma linha. Tem os mesmos ensinos do Macedo, o negócio é arrecadar, meu. É arrecadar, não tô falando bem dele não. Apenas comentando aqui, mas ele é desse aqui também, meu. Que ela conheceu. E dentro de uma colocação hermenêutica e exegética, como o senhor colocou aqui, só os pontos. Existe uma coisa chamada ética pastoral e ética cristã. De fato, eu não quero entrar em um detalhe, mas quem é próximo do senhor pode rir de pentecostais, que eu vou lhe mostrar para o senhor que é leigo, o que é, como começou
na década, nos anos 70, um grande mover através do avô do apóstolo, vinha muito aqui na igreja, esqueci o nome, Fred Berry, pastor Seymour, o grande movimento pentecostal. Eu nasci num berço pentecostal. E mesmo que o senhor dê risada, o senhor sabe, o senhor tinha um familiar que era cego, e era seu irmão. E ele abria a boca sem saber quem era qualquer pessoa e entregava a revelação. Para todo mundo. Para todo mundo. O cara não enxergava dos dois olhos. Era seu irmão. E ele não enxergava com os olhos. E até quando as pessoas roubavam a igreja, ele sabia. Eu, por ética pastoral, volta mais um trechinho, sua produção querida. Lá no podcast. Quando o cara fez, só um trechinho da entrevista, qualquer momento que você quiser colocar. Quando ele perguntou por que você saiu dessa igreja. Para não gerar escândalo, obrigado, produção querida. Eu falei, porque o apóstolo tem a visão dele, o chamado dele, e eu sou uma pessoa pentecostal e ele não crê. E de fato o senhor dava risada, o senhor zombava, o senhor ria. Mas de fato e verdade eu vou falar algo que todo mundo sabe. E a mesma palavra que eu falei para uma sala com 100 pastores e bispos naquele dia, eu vou falar aqui publicamente. O senhor tem meu telefone. O senhor podia ter me ligado. Quando o senhor tomou a facada, eu subi no púlpito. A historinha do Valdemir que levou lá, supostamente, né, tomou lá uma facãozada, né? E disse que o Agenor Duque disse que ligou pra ele, né? É a conversa deles aí. A primeira coisa que eu fiz foi orar pela sua vida. Quando a doutora Adriana Barros esteve na sua casa para pegar os cheques, casa que a mesma mobiliou, o senhor perguntou para ela, você conhece o Duque? Ela falou, sim, ele é meu cliente. Você sabia que ele já foi meu pastor? Ela falou, sim. Ele fala mal de mim, nunca falou mal do senhor. É daquele jeito, né? A realidade é uma coisa, a expectativa é outra. E o senhor falou para ela. Ele foi o único homem que saiu daqui e não roubou a igreja. Aqui não tem um prego que veio da Mundial. Eu acho estranho quando alguém sai da tua igreja e já abre a igreja, um palácio no outro dia. Porque da onde veio, se o cara só estava lá dentro? Até porque naquela época só tinha... Aí entrou o Zé Olímpio na igreja. E o senhor vai lembrar disso. O motivo pelo que eu saí. Houve uma discussão pastoral entre o senhor e o bispo Luciano Fagundes. E a Bíblia vai pedir, eu vou pedir para o meu querido pastor Washington ler, já que está aqui me ajudando hoje. As credenciais, e na época o senhor não era apóstolo. Você era bispo, caminhando ainda debaixo da unção do bispo Edir Macedo. O senhor devia ter tido humildade, chamado pelo menos o apóstolo Renê Terra Nova. Aí que tá, né? A unção do bispo Macedo, vai vendo. O Macedo não é lá essas coisas, o Macedo não entra, né? Ele não entra nessa jogada aí, não fala, fica na dele lá, só arrecadando, ó. Tem banco, tem até fazenda, se eu não me engano. Supostamente, né? Eu vou dizer assim. Macedo não entra nessas, não estamos aqui, né? Estamos em cima. Pra falar, assim, falar algo, mas não fala, né? Macedo fica lá discreto. E deixa lá seus seguidores, né? Brigar entre si. Apóstolo Marcos Sardinha, uma pessoa que lhe ajudou muito, o senhor foi ingrato com ele. Apóstolo Sérgio Lopes, que eram apóstolos para lhe ungirem. Não, o senhor reuniu os seus bispos, o Canavarro, que não está mais, o Josivaldo, o Monte, o Sebastião, e os seus próprios pastores te ungiram apóstolo. Faltou um pouco de humildade. Mas naquele dia, naquela sala, e hoje eu vou falar, por ética pastoral e cristã, eu falei, eu não vou comentar por que eu saí, porque não é legal. Porque a Bíblia fala das credenciais de um bispo, e naquele dia, naquela sala, a mesma palavra que eu li de cós salteado, e o Washington vai citar na Bíblia, eu falei,
O senhor se levantou e você e o bispo Luciano Fagundes saíram na mão. E eu nunca vi, eu aceitei Jesus com 9 anos de idade. E tem muito pastor teu, muito bispo teu, que estava naquela reunião. Mentir para 1, 2, 3, 4 é fácil. Mas vários dos teus líderes, dos teus seguranças estavam na sala. Um líder de um ministério sair na mão com outro pastor. Como diz o mundo, um porrada no outro. Eu me levantei e gritei. E que Deus me puna de morte desgraçado. Você gosta de amaldiçoar o povo, não gosta? Amaldiçoa aí se estiver mentindo. Fala, você gosta de amaldiçoar o povo. Porque maldição sem caso não pega. Se eu estiver mentindo que essas maldições que você joga no povo, pega em mim. Eu levantei no meio dos pastores e falei: como que você pode ser um bispo, rapaz? Cadê as credenciais de um bispo? Um bispo é apto na palavra, apto a ensinar. Um bispo é hospitaleiro. Um bispo tem domínio próprio. Como é que você pode ser um bispo? Um cara desequilibrado? Você... Mas a palavra fala como que é o espírito, né? Como é que fala? A palavra fala como é que é, né? Como que tem que ser. O amor. Ela fala aqui na... Deixa eu ver se eu acho aqui o versículo. Fala na palavra, só um momentinho. Vai ficar grande o vídeo, mas vale a pena, né, meu? Que nós temos que debater aqui, aproveitar a oportunidade, né, meus? Mas graças a Deus os irmãos e irmãs acompanham, né? Ficam até o fim acompanhando a live, né? Graças a Deus. Deixa eu ver se eu acho aqui onde fala. Achei, graças a Deus. A palavra fala aqui, né? Fala mais o fruto do Espírito, o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade e a fidelidade. Gálatas 5, versículo 22. Você vê lá na instituição, lá da Assembleia, lá a briga, né? A confusão lá, bem na ceia, né? Eles brigando entre si e lá falando, né? Tomando ceia. Você é um doido, rapaz! E o senhor ainda falou: bota a garrucha aí, vê se eu não atirei um por um. O senhor vai lembrar de um tecladista do senhor que morreu assassinado por tiros, o Michel. O senhor vai lembrar. Ele me segurou e falou: calma, Duque. Eu falei: pra mim já deu, esse cara é um desequilibrado. Bati a porta e saí fora. Citei as credenciais de um bispo. Fui pra minha casa. No outro dia, aquela noite eu não dormi. Eu voltei e o senhor estava atendendo já na Gonçalves Dias, 91. Uma fila, o senhor estava com uma tipóia no dedo que tinha ido pescar e deu uma taiada. E eu falei pro senhor: aonde eu saí debaixo da bênção de Deus. Eu nunca contei pra ninguém, mas quem estava na sala sabe. E que Deus me puna de morte desgraçada. Se quem estava na sala não viu o senhor e o bispo Luciano Fagundes, um líder, ainda falei pro senhor: o senhor podia ter mandado um segurança. O senhor podia ter mandado. O senhor é um líder, sua referência. E no outro dia eu voltei, entrei na fila com os membros e eu falei: eu vim aqui te pedir perdão. E o senhor falou: sabia que você ia voltar. Eu falei: queria que o senhor me perdoasse. Por que o senhor perguntou? Porque eu não tenho autoridade para me levantar contra o senhor. Davi viu Saul endemoniado e disse: quem sou eu para tocar no ungido de Deus? Se o senhor achou por bem ou mal bater no cara que era seu pastor, levar para a delegacia, pô. Mas eu não tenho autoridade para tocar no ungido. Me dê a minha benção. Me dê a sua benção. Você vai fazer o que da vida? Eu falei: Deus proverá. O senhor orou por mim, me abençoou e disse que Deus te abençoe, que Ele te prospere, o senhor orou por mim, orou pelo meu ministério. Não deu tempo de eu chegar na garagem da igreja. O senhor ligou para a casa da minha sogra
Tá minha cunhada me assistindo. A família da minha esposa está assistindo. Que tinha seu telefone pessoal e o senhor mandou a minha mulher me largar. O senhor falou, fala pra Ingrid largar o Agenor. Eu queria ficar só no podcast, como eu falei. Eu preferi sair de lá. Porque lá não acredita no que eu creio. E de fato, aqui não é uma cópia da Mundial. Quem vem na Igreja Apostólica Plenitude não se sente na Mundial. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver aqui com lá. Deus lhe deu um chamado. O senhor ligou para minha esposa e falou para ela me abandonar. E eu falei para ela, pode seguir. Obedece ele. Ela falou, não, Deus nos uniu. O senhor ligou. Rapaz, é outras denúncias aí, né, meus queridos? Outras coisas acontecendo aí nos bastidores, nós só vai acompanhando, vendo a roupa suja sendo lavada. Vamos ver a roupa suja lavada aí. Muita coisa aconteceu aí, segundo o suposto apóstolo. O senhor ligou, o senhor sabe disso. Minha cunhada está me assistindo, meu cunhado está me assistindo, a família da minha esposa sabe disso. E a minha esposa não me largou e ficou comigo. O senhor colocou que toda pessoa que expulsa demônio, ela é pentecostal. Então o senhor está fora da palavra. O senhor está fora da palavra, querido. Porque a Bíblia diz que os 70... Deixa eu te explicar uma coisa para o senhor. Porque o senhor pode falar assim, mas eu vim de Cisneiro. Essa conversa não cola mais. Eu sou simples. O senhor já tem dinheiro. O senhor mesmo deu uma entrevista para um jornalista. Na verdade, ele nem jornalista, ele é um blogueiro. Quando ele perguntou, e esses aviões que o senhor... Aí agora que ele vai falar dos aviões, pensei que era aquela hora, não. Agora que vai mostrar os aviões do Valdemiro, cheio de avião, muito dinheiro arrecadado, tem que se afastar disso, essa instituição religiosa, só pensa nisso, lucrar, vamos ver os aviões do Valdemiro, né? Falei Macedo, não é Macedo, é Valdemiro. O senhor tem aí, o senhor diz, são réplicas, não sei se o Gonçalves tem isso. O senhor mesmo disse, são réplicas dos aviões que eu tenho, que a igreja tem. O senhor já teria condições hoje de ter uma faculdade teológica, ou de ter estudado, de ter humildade, porque o senhor fala, só é pentecostal. O senhor dá entrevista aí para o jornalista, e aí o jornalista vai perguntar para o senhor sobre alguns, não sei se dá para baixar um pouquinho a tela, não der? Vai falar, esses aviões que estão aqui, você está interessado nesses aviões? E o senhor diz, você quer voar neles? Qual é o seu favorito? E o senhor diz, o Caravan. Eu li, a propósito, você gosta muito de avião. Sim, e isso aqui são todos da igreja. Todos tem mais, todos aqui, todos esses aqui. A igreja tem todos esses planos de voo, sim, tem todos. Então a pessoa que tem um tanto de avião poderia ter feito uma faculdade teológica. Poderia ter formado seus pastores, seus bispos. Porque, vou lhe explicar algo. Se esse ato que o senhor falou, se o Ale conseguir voltar, só o trechinho da fala dele, quando ele falou assim, porque a pessoa que é pentecostal, ela expulsa demônio só porque ela é pentecostal. Jesus disse, muitos daquele dia dirão, Senhor, levantei paralítico, purifiquei leproso, curei surdo. E ele vai dizer, eu não te conheço. A unção do ministério é uma coisa. A unção do ministério é uma coisa. Isso é o dom é revogável. O senhor saiu da Universal, era usado por cura lá, e continuou sendo usado, o dom é revogável. O dom é irrevogável. O Espírito Santo, leigo, vai descer em João 21. Os 70 expulsavam os demônios sem ter o Espírito Santo. Eles tinham envio. Me mostra que os 70 voltaram possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se vos submetem pelo teu nome. Jesus disse, eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago, e aí vos dei poder e autoridade para expulsar serpente e escorpião. O Espírito Santo vai descer em João 21, quando Jesus entra, a porta está fechada e diz, soprando, disse, Pai seja convosco. E diz, recebei o Espírito Santo. Em Atos 2, aí o senhor vai dizer lá na fala, não, o Espírito Santo é só para quem expulsa demônio e cura enfermo. Deixa eu te explicar uma coisa, leigo. O que é um movimento pentecostal e como surgiu? Lá na Rua Azusa. Esses tribos, eu não sei se tem aí,
Um homem que, na minha opinião, foi um dos maiores avivalistas do mundo. Você fala muito mal do Benihim, do paletó, já há 4 vezes você vê as pessoas sendo arrebatadas, tomadas. Vai falar do pessoal que gira, dá giro, deita, vira, fala um monte de coisa. Tá parecendo aquelas outras instituições, né? De giros e outras, ó. Compara a vida do Benihim à sua. Aonde Deus já o levou, o que Deus já fez. Eu não sei se tem aí, ô meu amigo Maurício, eu mandei pra você de manhã. Não vou nem colocar o Benihim hoje, que é meu pastor, meu pai, na fé. O Kennedy Reagan. Como Deus usava... Não. Kennedy Reagan, não. Kennedy... Olha só. Olha o Kennedy Reagan, quando pregava. Batismo de fogo. A unção. Deus tomava a guia todinha. Então todo esse povo tá endemoniado na sua visão aí, tá tudo distribuição, né? Um dos maiores avivalistas da década de 80. Um dos maiores avivalistas da década de 80, Kennedy Reagan. Então esse povo na tua tá estribuchando, né? Então tá encapetado, segundo a visão do Senhor, né? Segundo a sua visão. Reiterando o que eu já falei. O que o Senhor Jesus disse em Lucas 17. Todo aquele que pecar contra o Pai. Tomara... Misericórdia aí de... Diz aí o Duque, né? Vamos para a palavra, meus queridos. Não vou muito... Para não tomar muito tempo, né? Mas em segundo Duque aí, a fala aí, troca de farpas, briga de apóstolos. Entre aspas, né? Entre aspas. No entanto, está chegando a hora de fato que já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Em verdade, são estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, é necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus, que é digno de toda honra e de toda glória. Até que o Senhor tenha nos ajudado, nos sustentado, nos alimentado. Glórias a Deus, glória a Jesus. E de porém aprendei que significa misericórdia, quero e não um sacrifício, porque eu não vim chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. O que devemos fazer se arrepender? Diariamente e constantemente. Mateus 9, versículo 13. Glórias a Deus e glória a Jesus. E agradecendo a sua companhia, peço a Deus Pai que abençoe a todos, em nome de Jesus. Um abraço e até a próxima. Tchau.